Sem Mateuzinho, o que será do Vitória de Fábio Carille contra o Palmeiras no domingo? Bom, o vídeo de hoje a gente vai discutir quais são as alternativas táticas que Carille tem para o seu 4-2-3-1 ou quem sabe para mudanças com 3 zagueiros para suprir aí a dificuldade do lateral Maicon. O Ronald será meia, será volante? O Romarinho será finalmente a estreia do ex-jogador do Corinthians? Enfim, o vídeo de hoje é para a gente discutir quais são aí as alternativas de Carille. Já peço para você deixar o seu joinha, para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito aqui do Visão Colossal. E já joga a bola para o meu parceiro William Falcão. William, vamos pensar aí nos 11 titulares do Vitória contra o Palmeiras. Primeiro, queria te ouvir aí brevemente sobre a sua expectativa para o confronto Palmeiras que enfrenta o Corinthians no meio da semana na Copa do Brasil. Tem um derby aí que pode até tirar um pouco a atenção para o jogo contra a gente, caso saia derrotado, né, nesse jogo de ida, e saber o que você pensa também dos 11 titulares, se você pensaria em cortar alguns dos que já vinham jogando, se você mexeria muito no time, enfim, fica à vontade aí, William. Fala, Rafa, para a galera aí do canal também do Visão Colossal que está nos acompanhando. Vamos para mais um conteúdo aí, né? Analisar esse time do Vitória, que pode ter algumas mudanças para encarar o Palmeiras, né? Que é um time aí, um dos times mais fortes do campeonato, mas que pode vir com a mente no clássico, né? Tem o derby aí, como você bem disse, contra o Corinthians. Um jogo de Copa do Brasil, é um jogo muito importante para o Palmeiras, e como eles já perderam o Campeonato Paulista para o Corinthians, uma eliminação agora da Copa do Brasil também ia trazer um peso grande para a temporada, né? Então, é um adversário difícil para o Vitória, mas é uma semana onde o Vitória pode tirar situações positivas, né? A gente vai falar um pouquinho aqui, por esse contexto, pelo contexto do treinador do Vitória, ele já tem um histórico ali de enfrentar o Palmeiras, já conhece também um pouco, então vamos ver o que tem pela frente, analisar esse time, que pode ser feito de mudanças, né? Se Mateuzinho vai jogar, se não vai jogar, para a gente entender uma dinâmica melhor para que o Vitória seja o mais competitivo possível contra a equipe alviverde. Eu começo te perguntando sobre a estrutura, William. Eu conversava com o Matheus na última live aqui do Visão sobre a importância da continuidade para mim dessa estrutura do 4-2-3-1, porque é um esquema que o Caio já confessou que ele gosta muito. Com a bola, o Vitória vinha evoluindo bastante, consideravelmente. O jogo contra o Mirassol foi de muita evolução com a bola, desde o esporte, na verdade, isso já era evidente. Então eu não mexeria nessa estrutura, nessa dinâmica das triangulações e do encaixe que para mim está funcionando, o Baralhas vindo de trás, o Ronald ora como meia, ora como volante, ali os dois extremos, Osvaldo pela esquerda, agora a gente tem a possibilidade do Eric voltar, o Maicon jogando como lateral e não como ala, essa é uma dúvida. Enfim, eu queria te ouvir primeiro se você manteria, se a gente pode manter aí na tela esse esquema de 4-2-3-1 ou se você pensaria numa outra formação de repente com 3 zagueiros. Eu vejo algumas pessoas sondando aí essa hipótese, William, para tentar suprir aí defensivamente as falhas do Maicon Jesus e ganhar ali mais um zagueiro no sistema defensivo. Como é que você vê isso? Eu acho, na verdade, que o esquema com 3 zagueiros, para as opções que o Vitória tem hoje nas laterais, né, os titulares Cáceres e Maicon, você vai praticamente jogar com uma linha de 5, né, praticamente o jogo todo, porque são laterais que agridem pouco. O Cáceres ataca muito pouco o espaço de linha de fundo, e quando vai, ele tem uma certa dificuldade. Maicon ainda é um jogador que. O Maicon, na verdade, é um jogador que não era para estar jogando, né? Isso aí é um outro tema, mas assim. É um jogador que, teoricamente, chegou até para vir para o sub-20, para ver como é que ia ser. Então, assim, tem toda uma dificuldade também de estar estreando um profissional, um contexto de time pressionado ali embaixo. Eu acho que o esquema ele deve ser mantido, a plataforma 4-2-3-1 sim, eu concordo com você, eu acrescento que a evolução ela vem desde o segundo tempo contra o Bragantino. O Vitória ele não fez o segundo gol ali no segundo tempo, mas naquela oportunidade o Vitória teve muitas chances de contra-ataque, né? Eric, né? O próprio Osvaldo entrou bem naquela partida, né? Ficou de fora contra o Sport porque tomou amarelo naquela discussão infantil com o Maicon. Mas o Vitória, desde o segundo tempo contra o Bragantino, ele já vem tendo uma evolução no setor ofensivo. Contra o Sport, né? Teve
muito volume, e também contra a equipe do Mirassol. Então, eu acho que não é hora de você mexer na plataforma, apesar de ser a semana que Carille vai ter mais tempo para treinar, né? Ele vai ter aí praticamente 5 ou 6 dias de treinamento, mas ainda assim eu acredito que é o momento de ele tentar mudar e encontrar as peças ideais, porque a plataforma, pelo que me parece, o Vitória ele já encontrou uma forma de se defender e uma forma de jogar, coisa que a gente vinha cobrando muito aqui, principalmente com a bola no pé. Então, eu acho na minha opinião, eu manteria assim esse esquema aí. Perfeito, vamos avançar então. Então, vocês estão vendo na tela esse 4-2-3-1, a linha de defesa com Cáceres, Altes, Zé Marcos e Maicon Jesus. Então, estamos confirmados, os dois concordam com essa formação. Baralhas é o volante. Vamos fechar logo. Então, onde fica Ronald, William? Você manteria o Ronald como nosso camisa 10 ou voltaria ele aí para a volância com Baralhas? Então, na minha formação, pensando que todos estarão disponíveis para jogar, eu entraria com o Ronald de segundo volante. Eu entraria Ronald ali ao lado de Baralhas. Eu acho que ele dá a dinâmica que o Vitória vai precisar, porque o time do Palmeiras também é um time muito intenso na forma de jogar. E eu acho que o Ronald Baralhas, ele entrega isso. E um time como o Vitória, que por mais que jogue em casa contra o Palmeiras, a gente sabe que o Vitória em algum momento, ou na teoria, na maioria do tempo da partida, o Vitória vai ser um time de reagir e não um time de propor o jogo. Ronald Baralhas, eles ajudam bastante, diferente das outras opções de volante que a gente tem, que é Ricardo Willer, William Oliveira. O português, eu confesso que não vi jogar, né? Assim, análise por vida, acompanhei e tal, mas assim, a gente entende também que a gente tem que ver o jogador em campo, né? E pelo que me parece também, ele é uma característica um pouco mais defensiva. Então, não seria para jogar ali ao lado de Baralhas, por exemplo. Seria ele com Ronald, por exemplo, né? Se fosse o caso. Então, eu entraria com o Ronald fazendo essa linha aí de volante com o Baralha, justamente por ser esse jogador mais intenso, né, do que o próprio William Oliveira, que eu acho que é um jogo muito morno, muito monótono, muito parado, assim, deixa o Vitória muito parado, o William Oliveira. Perfeito. Só um último ponto sobre o William Oliveira. Uma outra questão que a gente sempre traz aqui no Visão Colossal é a atenção ao comportamento da torcida. A gente fez um vídeo falando por que Lucas Braga não pode ser titular, por ser perseguido e criticado por praticamente todos da torcida do Vitória, não na mesma intensidade, mas também existe uma birra com o William Oliveira. Então também é uma preocupação. O que aconteceria no estádio, assim, 5 em 10 minutos de jogo, William? O William, né? Tô falando com o William do William. O William dá uma daquelas vaciladas, às vezes é um jogador que fica um pouco sonolento em algumas jogadas, às vezes ele faz como contra o Sport, na minha opinião, fez uma boa atuação, na minha opinião, tá? Mas errou algumas 2, 3 bolas ali com sonolência, alguns passes em que no alto nível não pode errar, e aí o torcedor fica com isso na cabeça. Então, também por causa disso, eu pediria cuidado ao Carille ao escalar o William Oliveira nesse momento para jogar no Barradão. Mas segue o baile, William. Nós temos aí então a linha de 3, Oswaldo na ponta esquerda. Quando você fala desse time mais reativo, vem essa questão na minha cabeça, que a gente sabe muito bem que o Oswaldo não tem mais essa característica para jogar de forma tão reativa, enfrentando um time como o Palmeiras no Barradão, mas ao mesmo tempo a gente lembra, tem a boa memória do Oswaldo fazendo gol no Palmeiras no Allianz Parque, é um atleta que voltou a fazer boas apresentações, que parece que o nível de confiança aumentou um pouco mais, o nível técnico também já esteve pior do Oswaldo nessa temporada. Então, podemos manter o Oswaldo aí na ponta esquerda? Eu acredito que sim, por tudo isso que você falou, né? Para não ser repetitivo, eu concordo com tudo que você falou sobre o Oswaldo, sobre o momento na temporada dele ser melhor do que já foi anteriormente. E acrescento a questão das opções, né? As opções do Vitória que jogam pelo lado esquerdo bem abaixo. A gente tem o Léo Pereira, que não foi oficializado ainda, mas está de saída. Não sabe nem se vai estar no elenco na semana para o jogo contra o Palmeiras. E o Lucas Braga, que
como você já adiantou, não tem condições de Lucas Braga começar um jogo titular no Barradão, porque assim, qualquer movimento, qualquer erro, a torcida vai começar a vaiar, vai criar aquele clima de jogador contra a torcida, tudo que o Vitória não precisa neste momento, que é a torcida estar de um lado e o time do outro, né? Então, se teve uma coisa que ano passado deu muito certo, foi essa conexão, time e torcida. Não só no passado, vem desde a Série C, ali desde 2022, 22, 23, 24, essa conexão. Então, eu sinto que em 2025 está perdendo um pouco disso, muito por insistência do treinador. A gente viu aí Carpini simplesmente esquecer Ronald e Baralhas e insistir muito em Ricardo Vila e William Oliveira, né? Insistiu muito em outros jogadores, como o Wellington Rato, insistiu em Lucas Braga em alguns momentos, o próprio Janderson. Então, assim, jogadores que... E aí criou esse clima esse ano com a torcida já está um pouco mais diferente, né? Há alguns anos eu não via a torcida do Vitória vaiar jogador com o time ganhando. E a gente teve esse ano já alguns episódios. Teve Janderson vaiado contra o Vasco, vaiado quando foi anunciada a escalação. Eu não lembro disso. Teve agora o William Oliveira, como você citou, que foi vaiado por parte da torcida contra o Sport, né? Então, e se eu não estiver enganado, quando o William Oliveira sai, o Vitória está dando 1-0. Porque o gol do Sport ele sai aos 44, né? Então, assim, o Vitória estava dando 1-0. Ele não fez um jogo ruim, na minha avaliação também, né? Tem alguns vacilos ali, mas é o que eu digo. O William Oliveira ele tem o tempo dele de jogo. Mas voltando ao assunto, o Lucas Braga ele não tem condições de ser titular, né? Por isso que eu estou falando dessa questão de opções de treinador. Então, por isso, por todo esse conjunto, Oswaldo é a melhor opção ali para poder começar o jogo pelo lado esquerdo, né? Já tem essa deficiência com o Maicon, então é utilizar o que tem de melhor pela lado esquerdo. Eu acredito que seja o Oswaldo mesmo. Perfeito, William. Eu assino embaixo de tudo que você falou. Vamos seguir. A meia central sem Mateuzinho e com o Ronald como volante. Sobram aí o gringo, né? Rubem Rodrigues, que ainda não foi titular em nenhuma partida do Vitória, não teve mais que 10 minutos em campo pelo Vitória. E a possível estreia de Romarinho. Ou você vê alguma outra opção aí nessa meia central, William? Não, não. Ali é a faixa de campo que eu imagino que Romarinho vai jogar, inclusive até com o Mateuzinho de titular. Eu acredito que mesmo que Mateuzinho tiver condições de jogo, por exemplo, hipoteticamente, eu acho que Mateuzinho ele vai cair mais para o lado ali direito. Essa faixa do campo vai ser de Romarinho, porque Romarinho não vai ser aquele jogador de beirada que vai fechar espaço para marcar lateral. Eu acho que Carille vai aproveitar muito Romarinho no último terço do campo junto com o Kaiser, para ser o jogador de finalização, né? Aquele cara que joga ali mais próximo do gol, porque o Vitória é um time que vai criar pouco em muitos jogos, e aí quando criar ele tem que ser eficaz. E aí para você ser eficaz você tem que ter bons finalizadores. Kaiser se mostra ser um bom finalizador, né? Kaiser perde muita pouca chance, né? Geralmente ele finaliza muito bem. E Romarinho ali fazendo essa função, que não é novidade, porque ele já vinha fazendo essa função, já na última passagem, no último clube dele da Arábia, ele já vinha jogando um pouco mais centralizado, né? 34 anos, então já não é o mesmo vigor de Romarinho quando saiu do Brasil. Aquela imagem que o torcedor tem de Romarinho ponta, driblador, veloz, eu acredito que não vai ser esse Romarinho, mas a técnica, o refino técnico, ele não perde, né? E assim, os números dele são muito bons, mesmo recentemente. Então, eu acredito que Romarinho é o jogador dessa posição aí, essa função de camisa 10, né? Vamos dizer assim. Pois é, vamos esperar para ver se como que vai ser essa semana de treinamento. Tá só começando, o time estava de folga até segunda. Já teve imagens de Romarinho em campo nessa terça. Me parece, a olho nu, me parece que não está fisicamente ainda na melhor forma, é o que parece para mim, tá? Mas vamos ver, por falta de opção e até pelo fato do próprio Carille já ter destacado em coletiva que tem muita vontade de ver Romarinho e Mateuzinho ou dois meias ali jogando próximo ao atacante, né? Por ele já ter confessado que tá louco para ver isso acontecer. Quem sabe a gente não vê um jogo como esse que vai estar o Brasil inteiro acompanhando, o estado de São Paulo acompanhando, enfim. É um jogo importante da Série A do fim de semana, Vitória e Palmeiras, se vai ser o momento aí do Romarinho enfrentar o seu ex-rival, né? Na época que jogava contra o Palmeiras, os clássicos lá pelo Corinthians.
Ponta direita, William, sobra Eric, a opção que foi titular contra o Sport. Lucas Braga, a gente já destacou aqui que não tem a menor condição de começar como titular. Temos a opção de Fabri, caso ele retorne como opção para o próximo jogo, e até, William, que foi utilizado no segundo tempo do último jogo contra o Mirassol, a dobra com o Claudinho, né? Claudinho, que sempre Sim. foi pontuado por muita gente na época em que a gente não tinha ponta, sobre a necessidade de testá-lo na ponta direita. No momento em que a gente passa a ter esses pontas, a solução Claudinho continua pelo menos na boca do povo, o que é um péssimo sinal. É um sinal de que mesmo depois das contratações, a questão da ponta direita ainda não foi resolvida, William. Como que você vê aí esse dilema? Cara, aqui uma questão interessante esse lado direito, porque assim, é, eu acredito que contra o Mirassol, por exemplo, acho que o Carille foi muito inteligente quando ele faz aquela mudança de colocar a Claudinho ali pelo lado direito. Respondendo assim diretamente, se eu fosse montar o meu time titular, por característica, por eu achar como o Vitória iria jogar, né, seria, se no mundo ideal, por exemplo, seria Eric. Só que, aí tem um porém. Só que Eric, ele, assim, cara, não engrenou ainda no Vitória, né? Assim, fez o gol contra o Sport ali. Quem sabe talvez agora seja essa virada de chave, né? Por ser um jogador um pouquinho mais técnico. Mas, Rafa, e para a galera que está me assistindo também, essa opção, eu acho que esse lado direito, acho que é um debate interessante, porque eu não descarto o Fabri eu não descarto o Fabri por uma coisa. Ele é um jogador muito rápido, né? É um jogador que o Vitória vai precisar atacar espaço, muito atacar o espaço do Palmeiras. Não vai ser um jogo, como eu já repeti, que o Vitória vai ter maior parte do tempo com a bola no pé, como foi contra o Sport, por exemplo. No jogo contra o Sport, por exemplo, Eric ali do lado direito era muito mais útil do que Fabri. Não sei se você concorda comigo, porque é um jogo que o Vitória ia ter muito Concordo. mais o Vitória ia ter muito mais a bola, o Eric conseguiu pentear a bola do jeito que ele gosta ali, ele, né, trouxe para o lado e para o E o outro. próprio Carille, William, vinha falando antes do jogo contra o Sport, no Sim, contexto de evolução da equipe, olha, o que a gente mais precisa melhorar nesse momento é ter mais a bola, ter uma capacidade de controle com a posse de bola isso. melhor, em campo ofensivo, especialmente. Ele já falava disso, e era justamente essa a demanda que, em alguma medida, começou a acontecer contra o Sport, e contra o Mirassol evoluiu novamente. Exato. Então, assim, contra o Sport, contra o Mirassol, o Vitória ainda conseguiu ter essa posse de bola. Eu não consigo enxergar o Vitória fazendo isso contra o Palmeiras. Mesmo com o contexto que a gente falou do início, o Palmeiras é com o time reserva, ainda assim acho que vai ser um jogo onde o Palmeiras vai propor o jogo, vai deixar espaço. Então, talvez seja um jogo para velocidade mesmo de Fábio, né, eu acredito. Só tem a questão física, porque Fábio, eu sinto que ele não consegue ter uma sequência às vezes dentro do jogo mesmo, né? Ele consegue fazer duas, três arrancadas, daqui a pouco ele parece que o oxigênio acaba e ele precisa de um tempo sem participar do jogo para ele poder se recuperar e entrar no jogo novamente. Esse é um problema de Fábio, né? Mas para o jogo, para o contexto do Palmeiras, eu acredito que a forma de Fabrício jogar seria mais interessante para a Vitória do que de Eric. Para o jogo, para o contexto do Palmeiras. Claro que Eric pode ser titular, pode ir bem, mas eu não vejo o jogo onde por exemplo, porque você já tem Oswaldo que já vai ser esse jogador mais técnico. É isso que eu ia falar. É o equilíbrio, E, né? e aí o Não equilíbrio que é dá o para outro entrar com lado. três caras lentos, né? Exato. Com três caras assim que não vão recompor. Porque, por exemplo, o Mateuzinho é um cara lento, vamos dizer assim. Mas Mateuzinho ele consegue baixar essa linha, fazer muitos desarmes, é, é, marcar, coisas que Eric a gente não vê, né? Eric tem essa dificuldade. As pontas do Vitória, assim, no geral, elas são bem discutíveis, né? Quando a gente vai fazer a escalação, assim, todo mundo tem essa dúvida. Eu acabei até esquecendo de falar da esquerda de Felipe Cardoso, que parece que com Carille ele vai ganhar chances, né? Mas, obviamente, aí para o segundo tempo ali no lugar de Oswaldo. Como titular contra o Palmeiras, alguém que nunca foi titular, ser pela primeira Isso, vez
contra o Palmeiras e ainda no não contexto de um vai, atleta jovem, é complicado. não vai, não vai. O Mas assim, Romarinho, o Romarinho já tem a experiência, né? não, Agora o Felipe O Cardoso é Romarinho um tem a outro contexto. casca. O Romarinho tem a casca, o Romarinho ele tem histórico do Palmeiras, né? O Romarinho ele disputou 5 jogos contra o Palmeiras pelo Corinthians e fez 5 gols. Então, assim, tem todo um contexto, tem todo um histórico. Já trabalhou com treinador, então, com o Fábio Carille, em 2 oportunidades, mas não é o caso de Felipe Cardoso. Então, o Felipe Cardoso seria para o segundo tempo. Então, acho que para o jogo do Palmeiras, acho que Fábio ainda assim seria a melhor opção. Agora, é aquela ressalva que eu fiz. Vai ter dificuldade em alguns momentos, porque em alguns momentos ele, de fato, ele desliga do jogo. Ele desliga do jogo, e quando eu falo de Fábio ser titular, para o torcedor entender, não é porque o William acha que Fábio é um grande ponta, é um jogador muito técnico, não. É questão de característica para o time que o Vitória vai enfrentar, é o modelo de jogo que o Vitória vai enfrentar. Vou repetir, eu acredito que seja um jogo que o Vitória vai precisar sair em transição rápida. Qual é o jogador que você pensa do Vitória quando se fala sair em transição rápida do ataque? Eu acho que todo mundo concorda que é Fábio. É o jogador mais rápido ali, que tem uma certa dificuldade em tomada de decisão, isso é óbvio, mas é um jogador muito forte, muito veloz, e que eu acho que para esse contexto específico ele pode ser útil, pode ser titular sim nesse lugar da ponta direita. Perfeito, William. Então, esses são os nossos 11. Aí, para terminar com o Kaiser, que vem de bons jogos, né? Bons Gosto jogos. da maneira como ele tem se comportado depois de ter voltado meio ali abaixo da pausa do Mundial. Também vive boa fase. Então, essas são as opções que a gente escalaria os nossos 11 para domingo. Vamos ver o que o torcedor vai achar nos comentários, se ele entraria com 3 zagueiros, se teria alguma outra Isso, opção, de repente o Gringo, que ainda que já teve pelo menos mais minutagem que o Romarinho, ou o Eric na ponta direita, enfim, deixa a sua opinião, se você, o que você achou desse time, se você mudaria alguma coisa, e acompanhe ao longo da semana a cobertura aqui do Visão Colossal. Vai ter live para a gente especular ainda mais aí sobre o provável vitória contra o Palmeiras. E, por favor, vamos lotar o Barradão, né? Faça o seu check-in, compareça ao Barradão, porque é fundamental o seu apoio para a gente conseguir melhorar a nossa situação na tabela. Valeu, grande abraço.